Olá, meu nome é Érica. Sejam bem-vindos ao Eco10 Podcast, um projeto dos graduandos da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Berlândia, que visa avaliar a pluviosidade e os impactos dela na nossa cidade, além da percepção humana acerca dela. Hoje contamos com a presença da bióloga e professora Lidiane Maia para comentar sobre o tema Chuva versus a qualidade de vida das pessoas. Boa tarde, comunidade acadêmica. Aqui quem fala é Lidiane Parreira Maia. Eu sou bióloga, professora da Rede Estadual de Minas Gerais, na Escola João Rezende, aqui em Uberlândia. E fiquei muito feliz com o convite do pessoal do curso de Engenharia Ambiental da UFO, com esse projeto incrível chamado Eco10, onde passo informação nesse momento em que as informações são tão importantes por via de redes sociais, né? Nós estamos vivendo em um período onde não há aulas, não há encontros, então por isso nós temos que aproveitar o máximo o que a gente tem de recurso na internet, né, para poder não deixar o conhecimento parar. Então eu fiquei bem satisfeita, bem orgulhosa, porque vejo aí frutos de alunos, ex-alunos meus, que passaram por mim na época de ensino médio e que hoje estão aí engrandecendo o conhecimento de muita gente com esse projeto aí. Foram feitas algumas perguntas para mim sobre essa época de seca, né, que a gente passa por um período de escassez de chuvas, e sobre as épocas chuvosas, sobre água. Eu achei um tema muito interessante. Então, aí eu vou responder algumas perguntas aqui. Primeiro, Uberlândia está há vários dias sem chuvas. É normal que nessa época do ano ocorra algum tipo de doença frequente? Bom, estamos aí chegando a 4 meses sem chuvas, né? Podemos falar. Tivemos um chuvisqueiro esses dias, há 2 semanas, mas que, vamos falar que nem molhou o solo. É normal nessa época do ano, né, nós ficarmos esse tempo sem chuva, que é o tempo do inverno aí. E com isso, a umidade do ar cai muito, podendo chegar até 12%. E com isso, várias doenças do trato respiratório são normais nessa época do ano. Eu vi uma pesquisa da pneumologista Keila Maia, do Hospital Universitário Júlio Muller, da Universidade Federal do Mato Grosso, que ela explica que o período da seca, o ar procura água em todos os ambientes, inclusive no corpo humano. Algumas áreas do corpo, como por exemplo a pele, são danificadas pelo ar seco, o que torna indispensável o uso de cremes hidratantes. No caso da seca, o organismo humano está inserido em um ambiente que por si só é agressivo. A pele, os olhos, o aparelho respiratório ficam muito ressecados. Então, tem a necessidade de hidratação intensa nessa época. Pergunta número 2. Os meses de inverno possuem tempo seco e ocorre uma queda de umidade do ar. Existe algum índice ideal? A Organização Mundial de Saúde define algum parâmetro? Existe, pessoal. A umidade do ar, ela tem que ser por volta, para ser assim, uma umidade boa, por volta de 50% a 80%, né? E abaixo de 30%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela traz riscos à saúde. Então, vemos aí o Uberlândia chegando a uma umidade de 12%, então que isso causa muitos riscos à saúde em diversos aspectos, né? Pergunta número 3. Quais os malefícios da baixa umidade, ou seja, o tempo seco, para a saúde humana? Então, a combinação dessa baixa umidade e as temperaturas elevadas, fumaça proveniente de queimadas, deixa o corpo muito suscetível a doenças, principalmente a que afetam o aparelho respiratório, como eu disse anteriormente.
Nas cidades com o tempo seco, aumenta os casos de asma, bronquite, gripes, resfriados. Nessa época, são constantes as procuras de hospitais com pessoas principalmente com sintomas dessas doenças. Especialistas dizem que o nariz é o órgão mais afetado pelo ar seco, por ser o primeiro órgão que entra em contato com o ambiente, né, que faz o contato do ambiente externo com o interno. A função do nariz é filtrar as impurezas do ar que vai para os pulmões, mas pelo fato dele estar danificado pelo clima seco, a filtragem acaba não ocorrendo. A pessoa inala diretamente toda a poeira sem passar pelo sistema de defesa do nariz, que foi comprometido. Além dos problemas respiratórios, por isso, o coração também sofre porque há uma elevação da pressão arterial. Com isso, há uma grande possibilidade de uma maior ocorrência de infarto e acidentes vasculares cerebrais nessa época do ano. Lógico, né, gente, que pessoas com predisposição a ter um AVC. Não vamos falar aí que pessoas que têm hábitos saudáveis de alimento, atividade física, que sejam pessoas já saudáveis, nessa época do ano vão ter riscos de sofrer um AVC por causa do tempo seco. Mas as pessoas sedentárias, com obesidade, com riscos coronários, precisam sim, nessa época do ano, ter um cuidado redobrado com hidratação, porque aumenta sim o risco, viu? Vamos para a pergunta número 4. Quais são os mais afetados com o tempo seco e a falta de chuvas? Gente, com certeza, sem sombra de dúvidas, são as pessoas com baixa imunidade. Entre elas, crianças, né, principalmente menores de 2 anos, e pessoas acima de 60 anos, que são os idosos, mas não descartando pessoas a partir de 50 anos ter preocupação. Por quê? A partir dos 50 anos começa a ocorrer o envelhecimento das nossas células. E com isso, as células que envelhecem, elas perdem boa quantidade de água. E aí esse tempo seco causa uma desidratação maior ainda nessas células, fazendo assim essa fase da vida se tornar mais prejudicial em caso de tempo seco, de baixa umidade, falta de chuvas. Número 5. A chuva melhora a qualidade do ar que respiramos? Sem sombra de dúvidas, né? A falta de chuvas propicia a concentração de gases nocivos da atmosfera, como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e outras substâncias prejudiciais à saúde. Quando aumenta a quantidade de chuva, ou seja, aumenta a umidade do ar, esses gases que são nocivos, eles ficam mais diluídos no ar. Então, com isso, eles não causam tantos danos à saúde. Número 6. Quais as recomendações para melhorarmos a qualidade de vida nos períodos secos? São cuidados simples que devem ser tomados para evitar essas complicações. Medidas como beber 2 litros de água por dia ou até mais, evitar atividades físicas em alto calor, principalmente das 10 horas para frente até às 17 horas, lavar o nariz com soro fisiológico várias vezes por dia, são medidas eficazes para poder prevenir vários tipos de doenças e mal-estares, né, mal-estares nessa época do ano. Outra coisa muito importante é deixar o umidificador de ar ligado no ambiente. Ou, para quem não tem, deixar uma bacia de água no ar já ajuda, mas é indisponível ter, quando há indisponibilidade, ter um umidificador, lógico, mas se puder, é bem melhor. Número 7. Existe alguma correlação entre o excesso de chuvas e problemas com a saúde humana? Por exemplo, a gente tem aí na época das chuvas o surto da dengue, leptospirose, doenças causadas por grande acúmulo de água, inundações, recipientes com água. Mas, além de doenças conhecidas como que utilizam vetores, existe algum tipo de doença que se prolifera no tempo chuvoso? Existe sim, pessoal. Geralmente são doenças causadas pela falta de saneamento básico. O que é isso? Falta de cuidado com o esgoto, né?
Separar o esgoto da população é essencial. E tratar esse esgoto é melhor ainda. Quais são essas doenças? Hepatite A, diarreia, causada, por exemplo, por rotavírus, né? E febre tifoide. São as doenças que não têm vetores, que são mais comuns na época do ano, nessa época do ano que há grandes chuvas, porque são doenças relacionadas com o saneamento básico. Pergunta número 8. Em alta temporada de chuvas, pessoas costumam armazenar a água, né? A água da chuva é potável, ou seja, a água da chuva é para ser consumida? Não, pessoal, essa água da chuva ela não é considerável potável, viu? Por conta da existência de substâncias contaminantes na atmosfera, igual eu falei lá em cima, que a gente tem monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, né? Essas substâncias elas ficam suspensas no ar, ficam na atmosfera o tempo todo. E essas substâncias elas são tóxicas e estão presentes principalmente em centros urbanos, nas cidades industriais e elas contaminam a água que cai da chuva. Então, a água da chuva, para as pessoas que armazenam, é para utilização para lavar a casa, lavar a calçada, essas coisas, para consumo, para banho, para beber, ela não é muito boa, não. Ela não é muito. Bom ter o tratamento da água nesse caso. Número 9. Nos últimos meses, o nível de água do rio Berabinha baixou por falta das chuvas. Existe alguma possibilidade deste corpo d'água virar fonte de contaminação de doenças viróticas tais como SARS, o COVID, né, e H1N1? Bom, eu acredito que não seja possível. Pois é uma baixa do nível da água normal e periódica, que acontece todos os anos, né? Porque por falta das chuvas. Se fosse uma baixa de nível da água por assoreamento, deposição de metais pesados, poluição, se fossem esses casos, por exemplo, poderia sim afirmar ser o motivo da contaminação ou causar algumas doenças. Mas por ser uma coisa sazonal, eu não acredito que esteja ligado. E número 10, para a gente terminar, existe algum estudo conhecido que correlaciona o Covid-19 com o tempo de seca ou chuvoso? É o seguinte, pessoal, nessa época do ano seca e acaba tendo frio, aumenta a concentração de poluentes e acaba sendo um gatilho que propaga uma maior disseminação de alguns vírus, como a gripe, H1N1, né? E afeta crianças e idosos em sua maioria. Diante dessa pandemia que a gente está vivendo, acredito sim que o coronavírus seja um exemplo desses vírus que se disseminam no ambiente seco e esse tempo seco acaba sendo um agravante para a maior proliferação da doença. Tanto que o pico de Uberlândia começou quando a gente teve uma onda de frio e um período muito grande sem chuvas. Quando a gente estava tendo chuvas frequentes, tempo mais quente, a gente viu que a gente não tinha uma grande quantidade de pessoas doentes. Foi esfriar e baixar a umidade que a gente teve aí uma grande proliferação dessa doença que tanto está aí no ambiente, né? Eu queria agradecer muito o pessoal da Eco10, do curso de Engenharia Ambiental, e dizer que eu fiquei muito honrada com o convite. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só me procurar. Abraços! Então, pessoal, esse foi o podcast dessa semana. Muito obrigado, professora Lidiane Maia, pela participação e a vocês que tiraram um tempinho para nos ouvir. Esperamos vocês semana que vem com outro tema muito legal e com outras novidades.